Uma pessoa muito simpática, eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, mas não é só simpático não, viu, querido? Ele tem uma vasta experiência como psicanalista, professor, consultor, palestrante, é conferencista também, congressista. O Dr. Luciano, ele vem atuando aí com destaque no cenário atual. E aí a gente se pergunta, né? Qual é a real função de um psicanalista hoje na vida de todos nós? Ao contrário do que muita gente pode imaginar, essa é uma das atividades que tem crescido a cada dia. Dado aí, né, a necessidade que as pessoas têm de se conhecerem mais, de buscar aí respostas, muitas vezes não respondidas por outros segmentos aí da medicina, porque a gente está falando de saúde, na verdade, saúde mental, saúde psíquica, né? Doutor Luciano, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Especialista em psicanálise infantil, clínica do trauma e sexologia. Possui mestrado e doutorado em filosofia da religião, ou seja, e tem ainda até título de doutor honoris causa em ciências filosóficas pelo Instituto Superior de Educação e Pesquisa do Rio de Janeiro. É muita experiência, hein, doutor? Tudo bem? Tudo bem, querida. Bom, eu costumo dizer que a maior experiência de todas, de um profissional, não é aquela que você adquire na faculdade ou no campo de pesquisa acadêmica. A maior experiência, né, de um profissional é o dia a dia, é o povo, são as pessoas. São as pessoas que nos ensinam, são as pessoas em sua variabilidade comportamental que nos passa esse cabedal. Então eu devo muito mais do que as faculdades em que estive presente, eu devo às pessoas que tive a oportunidade de tratar, de compartilhar os seus sentimentos. Né? Agora vamos àquela questão que eu acho que é básica, né? Quando o psicanalista aí entra na vida das pessoas? Bom, normalmente, quando uma pessoa ela percebe que o seu dia a dia não está normal, ela começa a perceber que seu comportamento cotidiano já não é mais o mesmo, ela percebe de repente estar perdendo o controle, né, de si, ou seja, quando a pessoa percebe que suas atividades laborativas e domésticas já não são mais as mesmas por conta de comportamentos emocionais que antes ela não tinha. Então ela deve procurar um psicanalista quando ela percebe sair desse patamar de normalidade e buscar esse autoconhecimento dentro da terapia de base analítica. E como é essa interação da psicanálise com o paciente? De que forma vocês atuam? Olha, normalmente as pessoas elas chegam ao consultório armadas. Ninguém chega ao psicanalista com essa disposição moral de, sabe, se abrir. É sempre muito difícil aceitar algum problema quando se trata do psíquico, né? É verdade. Não, é sempre muito difícil tratar de um problema quando ele se trata de você, né? Então, normalmente as pessoas têm um mecanismo de defesa. Quando você diz, por exemplo, olha, eu acho que você deveria procurar um terapeuta, eu acho que você deveria procurar um psi, e você nem termina a palavra e a pessoa interrompe dizendo, peraí, eu não sou maluca, não vou, porque eu não sou louca, né? É verdade. Então tem esse tabu aqui no Brasil. Eu digo aqui no Brasil porque na Europa é mais comum o terapeuta, o psicanalista. Se um casal, por exemplo, na Europa, eles começam a brigar, se eles têm pelo menos uma segunda, uma terceira briga, pronto, a solução é o terapeuta e no dia seguinte estão os dois lá, numa boa, sem nenhum tipo de preconceito. Mas aqui no Brasil não, aqui no Brasil já tem essa ideia de que o profissional psi, ele é um profissional que vai lidar com a doença mental somente, ele vai lidar com o louco, como diz no jargão popular. Como é que vocês atuam? A gente sabe que está acostumado aí a ver algumas terapias, como a área da psicologia, que tem a terapia cognitiva. Bom, tem uma série de áreas de atuação. E a psicanálise, ela trabalha, a gente fala muito em questão do foco, né? E buscar aonde é a origem do problema, para que se chegou aqui, como se chegou a determinadas situações. Vocês vão em busca disso? Quase sempre
todo transtorno emocional, psicoafetivo, né? Alguns chegam ao ponto de se tornarem doenças psíquicas, quase sempre a determinante causal dessas coisas está no inconsciente, está no acúmulo da vivência, né? Então existe hoje no campo psi, no campo terapêutico, muitas vertentes, existem muitos braços aí da terapia. Nós podemos citar, como você mesmo colocou, a terapia cognitiva, a terapia de base analítica, reiki, enfim, musicoterapia. Existem tantos braços hoje, né, que funcionam como terapia. Agora, a psicanálise, tradicionalmente, podemos chamar de ciência. É uma ciência que busca a compreensão das atuações emocionais da mente inconsciente. Né? Ou seja, é daquele campo da mente que normalmente as pessoas não têm acesso, mas está ali. Né? É uma instância do nosso aparelho psíquico, da nossa mente que está ali, mas as pessoas não têm acesso. E normalmente é dele que vem muitas coisas que nós vivenciamos em nós mesmos e não compreendemos. E quase sempre a pessoa que sofre de um transtorno, ela não compreende por que está sofrendo ou de onde vem aquilo. Agora, é cada vez maior realmente o número de pessoas nos consultórios, essa compreensão e essa necessidade de buscar uma ajuda tem sido aí vista cada dia mais nos consultórios? A sociedade tem mudado, né? A sociedade que nós vivenciamos hoje, eu costumo brincar em sala de aula, a gente não vive mais a sociedade do Quixote. A gente não vive mais a época do He-Man. Vivemos hoje uma sociedade mecatrônica, uma sociedade onde a internet, onde os meios de redes sociais se tornam a base subjacente da comunicação. Então as pessoas estão mudando também. As pessoas estão mais egoístas, individualistas e solitárias. Então é por conta disso que as pessoas procuram mais terapia. Então sim, tem aumentado bastante. Olha, nosso telefone está aqui à sua disposição, Netinha está aqui. Se você quiser participar conosco, fazendo suas perguntas, também pode, né, Jefferson? Pois é, telefone 3635-2979. O tema é muito bom, né? Dois temas super importantes, depressão e suicídio, nós estamos tratando aqui no nosso programa. Tem muita gente, né, que passa por essas situações e não sabe como lidar, então é importante ligar, tirar as dúvidas, para quando viver essa situação, saber realmente como proceder, né, Luciano? Agora, me diz uma coisa, doutor Luciano, é comum a depressão na adolescência? O senhor costuma encontrar casos assim? Como é que esses jovens, eles recebem isso, né, de uma forma tão rápida? Olha, Jefferson, é uma boa pergunta. Na verdade, a depressão tem sido um problema que abarca todas as faixas etárias, inclusive a infância. Hoje nós temos um número muito grande de crianças que são acometidas da depressão infantil. Muita gente pergunta como uma criança pode ter depressão, se não tem preocupação, se não tem contas para pagar, não tem exatamente. Mas a questão é que nós temos que basear esse raciocínio em cima de uma verdade. O ser humano, ele vive de satisfação, ele não vive de contas para pagar, ele não vive de adquirir um carro novo ou uma casa bonita. Ele vive do gozo, ele vive do desejo, ele quer a coisa. Não importando a faixa etária, não importando quem seja, o ser humano, ele deseja. E a criança, ela tem seus desejos, ela tem os seus anseios, né? De repente, adquirir um videogame de última geração tá para a criança tal qual o adulto deseja um carro novo, uma casa ou pagar as contas. Ou seja, se livrar da dor, todo mundo quer, independente da idade. Então, os adolescentes hoje têm vivido muito isso, inclusive tem sido uma faixa etária muito enquadrada no contexto do suicídio também. E como esses pais, eles conseguem detectar, né, os sintomas, né? Quais são os sinais? Os sinais da depressão? Isso, na criança, no adolescente. Bom, na criança é um pouquinho diferente, embora semelhante.
A criança, ela normalmente ela busca o isolamento, sintoma esse que também tem no adulto, mas o comportamento infantil muda um pouquinho, porque normalmente a criança ela é dotada de uma energia natural, ela tem uma energia toda dela e ela tem que expurgar essa energia. Então quando você vê uma criança muito tímida, por exemplo, a timidez, para quem não sabe, timidez não é normal. Timidez não é algo do ser humano. O ser humano é um ser biopsicossocial. Então ele nasceu para interagir, ele nasceu para estar no meio. Então, se uma criança, ou até mesmo uma pessoa é muito tímida, essa timidez é sinal de um trauma. Trauma é ferida, vem de um termo alemão, trauma, né? Então, timidez é um sinal, isolamento, quando a criança já não tem aquele anseio de brincar com outras crianças, né? Quando ela não explora seus desejos, quando ela fica brincando muito sozinha, são sinais, né? Já dá para chamar a atenção. Já dá para chamar a atenção. Agora, é possível evitar? Porque a gente está falando muito dessa questão do ter, da vontade de estar com alguma coisa, nessa convivência com o mundo capitalista. É possível evitar? Ou seja, a educação para essa criança, por exemplo, já que a gente está falando desse assunto, pode ser diferente a relação que os pais têm com ela já desde pequenininha para que ela não desenvolva isso? É possível? Infelizmente a sociedade tem adotado um vício comportamental na educação infantil, tá? E os pais se tornam muito protecionistas, arrancando, extirpando do método de ensino familiar o que eu chamo de lei da meritocracia, que acabou. A lei da meritocracia é uma coisa fundamental hoje. Ou seja, se você faz por onde você recebe. Justamente. Hoje fazer a vontade da criança, ou tentar evitar a dor da criança, dando a ela o que ela quer, isso também é uma forma também de justificar a carência, né? A ausência dos pais. Tem até uma palestra minha que eu levo muito para escolas, que tem um tema A Morte de Deus. E todo mundo, quando vai assistir essa palestra, se assusta um pouco quando eu apresento ali o PowerPoint. A primeira imagem é a imagem do Cristo na cruz morto, e as pessoas acham ou presumem que essa palestra vai ser de cunho religioso. E na verdade não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a questão. Mas a ideia realmente é chamar essa referência do pai e da mãe, que seria para a criança essa figura divina, essa figura que protege, essa figura que provê, essa figura que é referência. E na ausência dessa figura, a criança ela já cresce como ser humano atual, sem referência, sem base. Portanto, a construção biopsicossocial dessa criança se torna defeituosa, né? E é isso que torna a sociedade mais agressiva, né? Mais egoísta. Durante muito tempo, doutor Luciano, se disse que a personalidade de uma criança se formava até os 7 anos. O senhor concorda com isso? Olha... Tem um prazo aí que se forma realmente, que ela não muda mais? Quando nós recorremos aos manuais de conduta e comportamento, quando nós recorremos aos livros, às ciências, né, sobre o comportamento humano, isso é uma teoria, né? Tem a fase do Édipo, que vai até os 6 anos de idade e tal. Mas hoje, como a sociedade está experimentando uma mudança muito abrupta, uma mudança muito agressiva, já é difícil calcular essa questão hoje de formação de personalidade. Dado que o ser humano ele é um ser muito subjetivo, né? A sociedade, como eu disse, está passando por uma transformação muito grande, e isso está afetando crianças, adultos, jovens. Não são mais os mesmos. Tem um público-alvo, são todos, né? Todos. Então está havendo uma mudança. A criança está mais precoce hoje, está entendendo? Eu atendo algumas professoras do setor público como pacientes, e algumas não sabem lidar com essa questão, porque em sala de aula, numa turma de crianças entre 5 a 7 anos, ela percebe a agressividade, a sexualidade precoce em crianças que em outro tempo elas faziam questão realmente de explorar a sua pureza,
a fantasia, o mito, né? Brincar. Então isso tem acabado a cada dia. Cada vez mais está extinto aquela cena que a gente via das crianças brincando na rua, pulando corda, brincando de pega-pega, isso está acabando. É verdade. Então a criança está mudando. São muitos os motivos, né? Verdade. Outra, dentro aí desse tema, né, depressão, nós conseguimos visualizar também e viver, né, vivenciar um grande número de mulheres que se queixam aí de tristeza, irritabilidade após o parto, né? E aí, como tratar, né, também essa depressão pós-parto, nesse momento que a mulher está bem frágil, né, também. O ideal é encaminhar para um profissional, né? A pessoa deve procurar um profissional. Não é só a depressão pós-parto, a depressão em si, ela é muito complexa e acredite. Por que ela acontece? Bom, é o medo do novo? na verdade não. Na verdade isso é do ser humano. O ser humano ele tem medo do novo. Se você receber uma carta que é dizendo assim, poxa, você ganhou uma bolsa de estudos, você vai fazer aí um mestrado, um pós-graduação na Inglaterra, gratuito isso, né? Então tem que ficar lá um ano. A ideia vai ser legal, vai pensar assim, poxa, que legal, ganhei uma bolsa, vou para a Inglaterra. Mas a mudança vai te assustar, vai te causar medo, vai ter momentos que você vai ter receio até de ir. Então, o medo novo é do ser humano. Agora, a depressão, especificar o determinante causal dela é impossível. Existe uma variável externa muito grande, até porque depressão a gente... A sensação que dá é que é uma reação de medo de manusear aquilo ali, né? De ter o contato com aquilo ali. E muitas vezes até dividir agora o espaço que você tem e as coisas que você tem com aquele serzinho que chegou, né? É verdade. Bom, até 2020, depois das doenças cardiovasculares, vai ser a doença que mais vai matar no mundo. É a depressão. É a depressão. E as pessoas devem atentar para isso, porque quando eu falo em depressão, eu não estou falando só de uma sensação de tristeza. As pessoas confundem muito isso. Nossa, hoje eu estou triste, hoje eu estou depressivo, né? Hoje eu acordei meio deprimido. Depressão não é só tristeza. Depressão, antes de tudo, tecnicamente, é um transtorno que afeta o humor da pessoa. Mas ela se baseia em uma constelação de sintomas, vários, né? Então a pessoa deve atentar para isso, identificar isso para poder buscar ajuda. Essa ajuda, a psicanálise, ela atua exatamente em cima disso, ou seja, Também. evitando até que se chegue a esses casos Também. extremos que é o suicídio, né? Também. Aqui, como eu disse antes, eu não vou fazer aquela propaganda e dizer é a psicanálise, não. Toda terapia, em sua modalidade, ela tem o seu modus operandi, claro, né, de tirar a pessoa da patologia em que ela se encontra, do quadro instalado em que ela se encontra. Mas a psicanálise ajuda muito a pessoa no contexto também, porque a psicanálise ela explora esse autoconhecimento, né, essa forma da pessoa se descobrir mais e obter um insight. Eu acho que agora o mais interessante também é a gente poder levar a ajuda que a psicanálise pode oferecer para todo mundo, toda pessoa que nesse momento aí sente necessidade de estar buscando uma ajuda, né? A gente vê muitos artistas falando, eu faço psicanálise há 10, 15, 20 anos. Verdade. E a gente acha que é uma coisa ali muito fora da possibilidade para a gente. A né? burguesa. E isso mudou completamente, né, doutor? Hoje, as pessoas que frequentam seu consultório são das mais variadas classes sociais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu atendo desde pessoas que têm um grande poder aquisitivo, uma grande posição social, e até donas de casa, simples, comum. Antigamente, a psicanálise realmente ela tinha esse paradigma, esse estigma, aliás. Essa ideia de que a psicanálise era um capricho de quem podia pagar. Realmente, os tratamentos nunca foram tão baratos. Justamente por isso que quase sempre não se vê a associação da psicanálise com convênios de plano de saúde. Porque, normalmente, ela está sempre no campo do particular e é cara.
Só que hoje, diversas sociedades psicanalíticas e muitos profissionais têm democratizado a psicanálise. Vamos chamar assim. Eu mesmo, há uns anos atrás, eu fiz um trabalho de democratização da psicanálise, abrindo esse espaço, abrindo esse campo para diversos tipos de classes sociais. Eu acho que é bom a gente frisar também que muitas vezes a ajuda que a gente pode receber da psicanálise ou dos meios terapêuticos aí que a gente vê, que são voltados aí para atuar nessas questões da mente, Sim. Elas são muito bem-vindas. E é possível mudar uma vida toda com simples mudanças que você pode fazer aí através de estar ouvindo esses profissionais. Doutor, eu acho que é bom também a gente frisar que, às vezes, o problema não é nem do tamanho que a gente pensa que é. É mais fácil do que se imagina solucionar. Daí que é necessário buscar essa ajuda. Exatamente. O que acontece? Quase sempre, o transtorno depressivo, por exemplo, ele cria no paciente uma sensação de ampliação da coisa, ou seja, um problema que seria simples, que seria pequeno, na cabeça do depressivo, ele se torna grande. Eu costumo dizer que o depressivo, ele se torna uma esponja. Ele se torna um grande absorvente de coisas negativas. Então, se ele vê um programa de TV com noticiário negativo, uma catástrofe, ele vai absorver aquilo de uma tal forma que ele não vai perceber. No dia seguinte ele vai acordar com uma sensação de angústia, uma sensação de aperto no peito, e não é tristeza. Aí você pergunta, doutor, o que é angústia? Angústia é aquele sentimento meio que premonitório, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, né? Aquela sensação de que alguém que você gosta vai sofrer alguma coisa e você é impotente, ou até mesmo com você. Então, angústia é esse aperto que dá, essa sensação ruim. E a pessoa se torna o tempo todo pessimista. Porque a depressão, ela seria exatamente, tecnicamente, ela é a perda da vontade. Ela não é tristeza. Aí é que as pessoas se enganam. E aí que está a diferença. Aí é que está a diferença. A depressão é a perda da vontade. Porque você pode estar triste, mas não perder a vontade de lutar. Né? E o que é a vida? A vida, ela é marcada pela vontade. O ser humano, ele é marcado pela vontade. Movido, né? Ele é caracterizado por isso. A vontade, o desejo, o afã. É isso que faz o ser humano ser o ser humano. E essa vontade é movida e move a questão do toque, do calor. E a depressão é o oposto. A depressão é totalmente o oposto. Então, quando a pessoa começa a sentir os sintomas, que normalmente são o abatimento moral, ele já é fruto de um outro sintoma. A tristeza já é fruto de outra coisa. Mas ele começa a sentir aquela perca de desejo, ele começa a perceber que as coisas que ele gostava de fazer, que as coisas que ele tinha interesse em fazer, ele já não tem mais esse interesse, ele vai perdendo esse interesse, né? Se ele gostava de sair ou se ele tinha um hobby, ele vai perdendo a vontade de trabalhar, já vai para o trabalho com dificuldade, isso já vai gerando uma tristeza, uma angústia, como eu expliquei o que é angústia, afeta o apetite da pessoa, afeta a libido, então atinge bastante o casamento, né? Então muita gente sofre. Né? Nem se fala. A autoestima, ela vai lá pro dedão do pé, né? E entre outros sintomas que a gente chama de sintomas psicossomáticos, que seria a sudorese, a mão da pessoa soa muito, taquicardia, o coração bate demais, a pessoa acha que está tendo alguma coisa, uma sensação de vertigem, algumas pessoas sentem isso, parece que vai desmaiar, aí vem aquela fobia patológica, aquele medo de morrer, aquele medo de estar com uma doença grave, aí já vem uma hipocondria também. Então, a depressão gera diversas outras questões. O pânico, por exemplo, muitas vezes ele é fruto da depressão,
né? Porque a pessoa desenvolve essa fobia patológica, específica ou não, às vezes é fruto de um quadro depressivo. Mas tem que procurar ajuda. Sempre, sempre, é muito importante. Só que quase sempre as pessoas acham que sofrer é normal. Quase sempre o ser humano se adapta à dor. Mas isso também já é um sinal aí dessa depreciação que a depressão pode causar, né? É verdade. Você se sentir merecedor de determinadas coisas é complicado, né? É verdade. Já pode ser uma característica de que tem um problema. É verdade, é verdade. Você acordar, eu acho assim, eu acho que uma vida sem fé e sem esperança deve ser muito chata. Sem dúvida. Deve ser muito chato. Você Sem acordar dúvida. todos os dias e não ter pelo menos a fé de que alguma coisa vai acontecer. Exato. Ou que o sol vai nascer, ou que vai chover, assim, alguma coisa. Exato. Deve ser muito chato. É horrível. Na verdade, o mundo fica preto e branco, porque uma outra coisa que move o ser humano é a esperança, que está no campo do desejo. Claro. Né? Então, ela espera que, de alguma forma, em algum momento, algo vai acontecer com ela de bom e a vida dela vai mudar. Né? Mas quando ela perde isso, ela perde todo o sentido de vida. E isso, inclusive, leva ao próprio suicídio. Pode levar ao suicídio. Suicídio já é mais extremo, né? O ato mesmo, quando a pessoa já chegou mesmo ao fim do poço, não tem mais aquele impulso para retornar, né? Ali já é o final. Eu fico pensando na coragem que tem que ser muito corajoso. Verdade. Quer dizer, a gente acaba Quer vivendo dizer, o outro lado da moeda da coragem. A coragem que ela podia ter para passar por determinadas coisas e ressurgir, né, diante dos problemas, ela acaba utilizando essa força de uma forma inversa. Seria às isso? vezes, nem sempre a coragem é uma motivação real para o suicídio. Mas, doutor, imagine pegar uma arma, dar um tiro lá na cabeça, sabendo que você vai sentir uma dor. Eu fico imaginando. Mas para aquela pessoa... Doutor, esticar uma corda e botar o meu pescocinho ali para eu ficar sem ar. Sim. Meu Deus, Aquela isso não é pessoa, coragem? ela está sentindo um tipo de dor. Ela está sentindo um tipo de dor que é 1000 vezes maior Do que a dor que ela sentiria fazendo do que a dor, é assim que o suicida pensa, do que a dor que ela vai sentir uma vez só, de uma vez por todas. Nossa. Então, nesse momento, o suicida ele não para pensar, eu vou me matar, mas vai doer, mas eu vou morrer depois, vai acabar. Né? Então, o suicida ele está cansado. Na verdade, não é exatamente a vontade de morrer, mas é a não vontade de viver. Porque, como eu disse, o que é a depressão? Tecnicamente, ela é a antítese da vontade. Então, quando esse quadro evolui, nós temos aí 3 quadros, né? Que seria o quadro leve, o quadro moderado e o quadro grave. No quadro leve, as pessoas sentem alguns sintomas como tristeza, abatimento moral, desânimo. Desânimo é muito característico, né? Que é a base. Sente algumas reações até físicas, mas está leve. Ela consegue cumprir com suas atividades laborativas, domésticas, enfim, diárias. Agora, quando vai para o quadro moderado, embora a palavra moderada seja uma palavra sutil e até não tão agressiva, mas o moderado já é um estado de depressão ruim, porque ela não é leve, também não é grave, mas a pessoa já tem um desconforto para trabalhar. Ela vai trabalhar, mas com desconforto. Em casa, ela já tem um grande desconforto. Então, quando esse quadro evolui, para o grave, ela já não tem vontade de sair, ela já não tem vontade de trabalhar, e aí incorre no suicídio. Eu queria saber como é seu atendimento, quais os dias que o senhor atende, aonde o senhor está atendendo, porque eu tenho certeza absoluta que muita gente, né, Jacqueline, se identificou aí, está buscando aí agora essa informação. Bom, eu atendo ali no Centro Empresarial Juventino Silva, ali do lado do Itaigara, em Salvador, e atendo em Camaçari, ali na rua Francisco Drummond. Eu acredito que seja mais fácil até para o pessoal da região daqui da sede, né? O bom é que o doutor Luciano tem uma relação muito extensa com o município de Mata de São João. Tenho muitas pessoas aqui, graças a Deus, muitos amigos, pacientes, já atendi muita gente aqui.
né? E desses atendimentos, muitos se tornaram amigos depois. Tem alguns pacientes ainda daqui, né? Então, realmente, Mata se tornou um lugar em que eu aprendi a ter muito carinho, né? Aprendi a amar. Quais os dias que o senhor atende em Camaçari? Em Camaçari é terças e quintas. Terças e quintas. Qual horário? É a partir das 8 da manhã, até as 6 da Quem noite. quiser marcar uma consulta com o senhor, liga para onde? Bom, pode ligar para o telefone 9991-1259, repetindo, 9991-1259, ou para o 9151-6690. Pronto, gente. Olha, doutor Luciano está aqui, cheio de experiência, ama o que faz. Ele demonstra isso em cada palavra, sabe? É uma pessoa extremamente inteirada do assunto. E o que é melhor, investiu muito tempo já da sua vida no conhecimento para estar aí, olha, oferecendo esse serviço que hoje é tão importante. Procure, viu? Se você sentiu aí essa afinidade, ele está à disposição, né, doutor? Com certeza. Também convido o pessoal a acessar o site, né? Site maravilhoso. www.lucianocairuz.com.br. Para quem está em casa perguntando, ô doutor, como é que escreve Cairuz, né? Muita gente bota o K, outros botam o S no final. Gente, Cairuz é com C, com Z no final. É só lembrar do Visconde de Cairu e botar um Z no final, não tem dificuldade. Aceita o convite para uma nova oportunidade de estar aqui conosco? Sempre, para mim é um prazer, foi um prazer, e sempre que a Sauípe FM me convidar, estarei presente. Ah, meu querido, muito obrigada, viu? Você é um grande profissional, o Jefinho aí trouxe pra gente essa oportunidade e nós estamos agradecendo com muito carinho, viu? A gratidão é toda minha. Um forte abraço. Muito obrigada. A gente dá uma pausa agora, Netinha chegando.